Pera aí que eu vou aproveitar que ele tá lá no quarto e eu vou entrar aqui nas mensagens que eu tenho certeza que eu vou achar alguma coisa. E se eu achar, o bicho vai pegar. Ah, eu vou. E deixa eu vou aproveitar também. Eu quero ver as curtidas. Quem tá curtindo o quê? De quem? Que foto que é? Certeza que eu vou achar alguma coisa. Você já se pegou revendo mensagens, analisando curtidas ou sentindo que nunca é suficiente? Ou pior, aquele medo constante de ser traída ou traído, ou de ser trocada, que parece sufocar a sua relação? Hoje nós vamos falar sobre como a insegurança pode sabotar o seu relacionamento e, mais importante, como se libertar dela para viver um amor mais leve e feliz. Então se prepara, porque as respostas podem ser surpreendentes e talvez você perceba que o problema nunca foi o outro, mas algo dentro de você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga, especialista em neuropsicologia, e agora eu quero agradecer vocês porque o nosso canal está crescendo e isso é graças ao nosso trabalho, mas também a vocês que estão sempre aqui com a gente. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita que a gente só está começando a nossa conversa de hoje, já se inscreve, deixa o seu like, porque você sabe, né? O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai levar o nosso vídeo para mais pessoas. Então, como sempre, a gente já começa com o spoiler do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre a raiz da insegurança, comportamentos sabotadores, ciúmes, valor pessoal e conflito como aliado. Então já vamos começar, olha. A insegurança raramente começa no relacionamento atual. Ela é fruto de histórias passadas. Então, talvez um amor que não deu certo, um comentário na infância que te machucou, ou até a forma como você viu os relacionamentos ao seu redor. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que cresceu vendo os pais brigarem constantemente por causa de ciúmes. Na vida adulta, provavelmente ela vai repetir esse padrão de comportamento. Então, antes de você lidar com a insegurança no presente, é preciso entender de onde a sua insegurança vem. Então, faça o seguinte exercício. Se pergunte, quais situações do passado moldaram suas reações atuais? Essa autoconsciência é o primeiro passo para você mudar. Uma outra coisa muito importante, preste atenção aqui, é que muitas vezes o medo de ser machucado nos faz agir de formas que na prática sabotam a nossa relação. É como se a gente estivesse preparando o terreno para uma batalha antes mesmo dela acontecer, entendeu? O ciúmes exagerado e a necessidade de controle são grandes vilões dentro dos relacionamentos. Então olha esse exemplo, uma vez eu estava atendendo um rapaz e que ele, por insegurança, monitorava todas as redes sociais da namorada dele. E aí, certo dia, ela esqueceu de responder uma mensagem e ele imediatamente já ficou imaginando os piores cenários. Ao invés dele conversar, resolver, entender o que estava acontecendo, as atitudes dele criaram mais distanciamento entre os dois. Então, se você tem pensamentos de desconfiança, faça as seguintes perguntas, que são perguntas construtivas. Essa relação me faz feliz? Ela me traz mais segurança ou ansiedade? Quando a resposta for positiva, se concentre no presente, ao invés de ficar projetando os medos que provavelmente vêm do passado. Aí, lembrando você aqui que na descrição desse vídeo eu sempre deixo o link da minha comunidade. Então, se você realmente quer começar a investir em você e nas suas relações, as aulas e os artigos que eu deixo lá na comunidade é com certeza o seu ponto de partida. É só clicar aqui no link. Agora presta atenção que eu vou falar uma coisa muito importante aqui para você. Você sabia que o ciúmes não protege, mas ele corrói a sua relação? E mesmo com todas as estratégias de controle, isso nunca será suficiente. O verdadeiro problema não está no outro, mas na sua percepção. E aí eu vou trazer novamente um exemplo do consultório, de um atendimento lá do consultório. Durante a terapia, um paciente que eu tive, ele me contou que ele tentava praticamente rastrear tudo que a namorada estava fazendo e tal. E aí ele percebia que mesmo com todos os dados que ele conseguia ter dessa namorada que ele ficava procurando, parecia um detetive, ele ainda não conseguia confiar nela. E por que que isso acontece? E ele nem percebia. Porque o ciúmes ele não pode ser saciado. É como se a pessoa ficasse tentando encher um balde furado. Você entende que não dá certo? Então presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. O outro só é fiel porque ele quer.
e não porque você fica controlando. Por isso que a confiança mútua é um pacto e não algo que você vai impor dentro da relação. E olha isso aqui que eu vou trazer para você agora. Nada é mais atraente do que uma pessoa segura de si. Quando você cuida de você, investe nos seus hobbies e resgata a sua independência, o amor próprio transborda. Eu tive uma paciente que ela vivia pedindo para o marido mais demonstração de carinho, mais atenção, mais demonstração de amor, até ela perceber que ela mesma não estava se valorizando. E quando ela começou a cuidar dela mesma, seja investindo num curso que ela queria fazer, que ela gostava, ou passar mais tempo com os amigos, fazer coisas que ela gostava, ela viu a mudança não só nela, mas na relação deles. Então você que está aqui me ouvindo, tenta experimentar algo novo. Pode ser um hobby, um esporte ou até mesmo mudar o seu estilo. A mudança externa, muitas vezes, é o reflexo de uma transformação interna. E sabe que tem uma coisa em relação a isso que eu acho bem curioso? É que muitas pessoas acreditam que evitar discussões é o segredo para um relacionamento duradouro. Mas na verdade é que os conflitos, quando eles são respeitosos, são ferramentas de crescimento dentro do relacionamento. Então eu já atendi vários casais que ficavam evitando conversas difíceis e aí eles acumulavam mágoas. Quando finalmente eles decidiram falar sobre o que estava incomodando, eles perceberam que o problema era menor do que eles imaginavam. Então o que eu quero dizer é que um relacionamento sem essas conversas mais sérias, às vezes um pouco de conflito ali, não é um relacionamento verdadeiro, é apenas um faz de conta. Na verdade, se relacionar é um ato de coragem e também de maturidade. É como pular de um penhasco confiando que haverá um colchão lá embaixo que vai amortecer a queda. Às vezes o colchão pode falhar, mas outras vezes você experimenta a incrível sensação de voar e também de confiar. Agora, a verdade que ninguém te contou é que a sua insegurança nunca foi sobre o outro, mas sobre você. Os ciúmes, o medo e a necessidade de controle são reflexos de algo que você precisa curar dentro de você mesmo. E quando você escolhe se valorizar e confiar, percebe que o poder sempre esteve nas suas mãos e não nas mãos dos outros. O verdadeiro amor começa com o amor próprio e isso não é clichê. E aí eu te pergunto, você tá pronta ou pronto para pular desse penhasco e voar? E aí, você gostou do vídeo? Você concorda, discorda? Deixa seu comentário aqui, também deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir sobre os ciúmes. E não vai embora sem assistir o próximo vídeo que já está aqui nas telas finais. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais o seu autoconhecimento. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!